Olá, sejam bem-vindos a mais um Em Foco. E hoje, 1º de abril, o dia da mentira, a gente vai falar um pouco sobre fake news. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria de convidar vocês a seguirem a gente nas redes sociais. A gente está como @TVUnivap no Instagram e a gente também está como no YouTube como TV Univap. E para você que quer assistir a gente na televisão, a gente está nos canais 8 da Vivo e 10 da NET. E para começar esse bate-papo, hoje eu trouxe a coordenadora de audiovisual aqui da Univap e também jornalista, Vanessa Vantini. Eu gostaria que primeiro você começasse se apresentando. Maravilha, estou super feliz de voltar aqui no programa Em Foco, acho que com um tema super importante, né? Então, eu sou professora aqui na universidade, no curso de jornalismo, publicidade, principalmente produção audiovisual. Estou aqui na TV Univap também como coordenadora nesse momento e acho que a gente tem esse papel como jornalista, né? A minha formação é em rádio e TV e em jornalismo e a minha especialização é na área de educomunicação, que tem tudo a ver com educação midiática, exatamente com esse universo da gente preparar a população para esse momento da fake news. Então, eu estou super feliz de estar aqui com vocês para a gente bater um papo de um tema tão importante numa data que traz esse ar da brincadeira, que é 1º de abril, o dia da mentira, mas que a gente vai trazer aqui para o programa uma reflexão, um entendimento para o nosso universo de notícia, de produção de conteúdo e os cuidados que a gente tem que ter hoje em multiplataformas digitais quando a gente fala de informação. Exato. E para a gente começar, antes da gente falar o que é fake news, eu gostaria que a senhora já falou para mim sobre como surgiu o dia da mentira, no 1º de abril. Eu gostaria que a senhora compartilhasse com a gente. E a gente estava até se divertindo, por sinal, aqui nos bastidores, porque quando a gente pensa em fake news, parece que é algo muito recente, né? E a gente fez essa junção com o dia da mentira, porque, na verdade, veio o dia da mentira aqui no Brasil, ele está ali na nosso histórico, né? De 1828, um jornal mineiro declarou ali, que era um jornal que trazia no título ali a mentira, e ele trouxe uma notícia de que Dom Pedro I tinha falecido. Dentro de um contexto, né, de brincadeira, de uma notícia falsa no dia 1º de abril. Então, na verdade, tem tudo a ver com o que a gente está fazendo hoje aqui, para aproveitar essa data do 1º de abril, na verdade, para trazer essa conscientização. Então, é legal a gente trazer esse resgate histórico, que é de 1828, então olha quanto tempo atrás já tinha essa questão da informação, da fake news, trazendo dentro desse universo da informação. Então, uma relação interessante para a gente começar esse nosso bate-papo dentro desse universo da comunicação. Então, lá atrás já tinham brincadeiras nessa data. E é algo que até hoje é uma pauta, né? De notícias falsas que a gente acaba recebendo, e principalmente política, né? Então, é interessante. Eu ia reforçar esse contexto político ainda, né? Que hoje, e esse é um ano muito específico, né? Que a gente ainda vai ter eleição no segundo turno, que essa preocupação com política, fake news, desinformação, ela ainda vai vir com força total nesse ano. Então, como a história se repete, né? Como é interessante a gente fazer esse resgate para a gente entender que ela está presente há muito tempo na nossa história e que não é algo que a gente tem que lidar hoje, entender hoje, mas na verdade a gente já vem construindo essa necessidade de ter uma leitura crítica da mídia. Sim. E agora, para a gente começar mesmo falando sobre fake news, eu gostaria que a senhora falasse o que são, né? A gente entende às vezes como fake news é só noticiazinha de não sei quem morreu, mas não morreu e tal. Eu gostaria que a senhora explicasse a fundo o que é e como desses anos para cá, eu acho que desde a pandemia, ela tem se popularizado infelizmente, se popularizado cada vez mais. Exatamente, e é uma verdade, realmente está ficando algo cada vez mais comentado, e para nós jornalistas é até interessante a gente tratar desse tema, porque ficou popularmente conhecido como fake news, mas na verdade o termo fake news, se a gente for voltar ali para a tradução da palavra, ele é até usado de forma errada, né? Porque é notícia falsa. Na verdade, se é notícia, ela não é falsa. Mas acabou que o termo se popularizou e a gente usa mesmo no dia a dia, mas o certo não seria a gente falar em fake news, porque notícia por si só, ela não pode ser falsa. Mas acabou que no popular isso foi sendo compartilhado e a gente usa hoje
a palavra fake news, mas se a gente voltar para a essência do jornalismo, por ser uma notícia, o que a gente entende como notícia, né? Aquilo que é relevante, aquilo que foi apurado, aquilo que a gente tem uma equipe de profissionais por trás que checaram a informação, que passaram, e quando a gente fala fake news, é como se existisse a possibilidade de uma notícia falsa. E isso não existe, mas foi um termo que se popularizou, e aí agora também não tem mais como a gente, né, voltar e tirar isso. Então, até nós, jornalistas, utilizamos já desse artifício da palavra para falar sobre a importância da gente trabalhar as notícias verdadeiras, né? Então, quando a gente fala uma fake news, é algo que foi realmente criado, então aquilo não existe e ela foi criada de uma forma intencional para causar, né, objetivos específicos. Então, é uma notícia que realmente foi criada dentro de um contexto mentiroso, com dados mentirosos, para realmente confundir a população, que é diferente, por exemplo, da desinformação. Né? Então, a gente não pode colocar tudo no mesmo pacote, tudo na mesma caixa, são coisas diferentes. A fake news, ela é realmente criada. E é diferente de, às vezes, uma notícia que ela foi espalhada errada. Vamos supor que, às vezes, um dado era diferente, acabou tendo conflitos de informação, e é totalmente diferente de algo que realmente é criado para criar desordem, né? Porque às vezes, o que acontece no jornalismo? Às vezes, alguém errou um dado numa pesquisa, e aí a gente corrige isso depois. Então, isso não é uma fake news, é uma correção que acontece depois. A fake news não, ela é realmente criada. E aí, às vezes, a gente confunde e coloca tudo como, viu só, ele já queria ter criado uma fake news. Às vezes, as pessoas misturam também a fofoca, né? Como se fosse uma fake news, né? Então a fofoca é outro termo dentro desse universo de notícias, né? A fofoca, ela entra na questão, será que aquilo é relevante, não é relevante? Vou conversar sobre a vida dos outros, a conversa daqui acaba virando notícia, o que não é notícia. Então a fake news, ela acaba sendo até mais grave, porque é uma notícia produzida intencionalmente para causar um desentendimento para o público que vai receber aquela informação. Ela é causada para criar desordem mesmo. A pessoa tem uma interpretação totalmente... não é nem interpretação, né? Porque tem uma opinião diferente do que aquilo que é verdadeiro, né? E uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado nos dias de hoje, né, é que a gente sempre tenta, né, e esse é o nosso trabalho até como jornalista, até como formação de novos jornalistas também aqui na universidade, a gente tenta sempre corrigir, né, mas a primeira informação quando ela chega, né, é muito diferente quando chega a correção depois, não chega para o mesmo público. Então, por que a fake news hoje as pessoas compartilham com tanta facilidade? Porque ela tem um alcance rápido muito grande. E depois a gente demora muito tempo para a gente atingir esse mesmo público e explicar que aquilo era uma notícia falsa. Então, muitas pessoas acabam ficando com aquela informação errada. A gente não consegue, a correção, a gente nunca consegue atingir o mesmo público. Sim, sim. E eu queria até falar nisso, bom que a senhora tocou nesse assunto, por que as pessoas acreditam muito mais numa notícia que é uma fake news do que não, né? A gente às vezes vê aqueles títulos sensacionalistas. Eu queria que você falasse um pouco sobre. É interessante a gente entrar nesse termo, Igor, porque assim, a notícia falsa, como ela é intencionalmente feita, ela utiliza de todos os artifícios para que a pessoa entenda aquilo rapidamente. Vem nesse título sensacionalista, quando a gente recebe às vezes em rede social, tem cores específicas, então tem o vermelho, letras grandes na manchete para causar aquele impacto, ponto de exclamação. Então ela é feita para te causar um impacto e para você compartilhar aquilo rapidamente. Então ela é feita dentro desse contexto. Ela realmente manipula a nossa atenção, utiliza palavras-chave, urgente, preste atenção, situação grave. Então traz essas palavras do nosso vocabulário que já vão chamar mais atenção e que deveriam, na verdade, causar um estranhamento, mas aí a pessoa já se conecta com aquilo de uma forma mais rápida e normalmente, e cada vez mais, a fake news ela é muito bem trabalhada, então ela traz dados, que é o que o jornalismo usa no dia a dia, ela traz fontes, mas as fontes não são verdadeiras. Ela usa de informações também falsas, mas como tem dados ali, ela sobrecarrega aquilo ali para se tornar mais confiável, né? Ela usa de artimanhas que são usadas para dar confiabilidade,
só para justificar que é uma notícia falsa. Ela é muito bem feita nos dias de hoje. E dentro de um contexto agora, por que a gente fala tanto de fake news? Por isso que acontece, eu recebi, numa roda, se você for conversar, muitas pessoas falam, olha, semana passada eu recebi num grupo de WhatsApp, eu compartilhei aqui, eu recebi nas minhas redes sociais e achei estranho. Por quê? Porque hoje a gente tem esse excesso de informação. São muitas plataformas. Então a informação chega por diferentes ferramentas. Então, o que antigamente acontecia só num contexto do rádio, da TV, depois nos portais de notícias, agora a gente tem as redes sociais. Então a gente tem diversos portais de notícias, diversas redes sociais, grupos de WhatsApp, e isso foi ampliando de uma forma que a gente está acostumado a receber muita informação. E a gente está acostumado hoje, é tanta informação que a gente passa o dedinho ali rapidinho e a gente só lê manchete e as primeiras 3 linhas de uma notícia. Porque se você clicar e realmente for ler o texto completo da notícia, às vezes nesses 5 minutos que você para ali, você já percebe que aquilo não é verdadeiro. Mas a gente não chega no segundo parágrafo. Então a gente fica na foto, na manchete e nas primeiras linhas. E aí o que acontece muito hoje? Gente, isso aqui... Aí a gente recebe no grupo. Não sei se é verdade ou mentira, mas já estou compartilhando como um alerta. Segue a informação que eu recebi. Pior. E aí a pessoa não se dá o trabalho, até por conta da correria, e às vezes não dá tempo mesmo de checar aquela informação antes de compartilhar. Então é isso que acontece hoje. A pessoa, já estou compartilhando, chega aí. Eu acho que muitas pessoas vão lembrar daquela época que a gente passou de muita insegurança dentro do ambiente escolar, que nós tivemos algumas situações de violência dentro do contexto escolar e que tinham aquelas mensagens de ataques em escolas. E as pessoas recebiam áudios, recebiam no grupo de WhatsApp de que ia acontecer numa escola daqui. E depois a polícia foi investigando, eram brincadeiras entre estudantes, mas que foi ganhando uma proporção muito grande, exatamente porque as pessoas não tinham tempo de checar, até elas ligarem na polícia para ver se aquilo era verdadeiro ou não. Estava todo mundo dentro de um contexto muito preocupado, porque tinha realmente casos reais acontecendo, e você ligava a televisão, estava... O tempo inteiro. O tempo inteiro mostrando investigação, você entrava no portal de notícias, existiam. Daí você falava assim, será que na escola do meu filho é verdade, não é? Então eu não vou levar meu filho para a escola. Na dúvida, eu não vou levar. E aquilo lá foi ganhando uma proporção muito maior dentro desse contexto da fake news, porque ninguém tinha tempo de checar tudo aquilo se era verdade ou não. E aí nessa cultura do medo também, a gente fala, na dúvida eu não vou levar, na dúvida eu acho que vai ter na escola aqui do bairro. E aquilo foi criando essa onda do medo. E aí a fake news, dentro desse universo, aí o compartilhamento é ainda mais rápido. E a gente vê nisso porque a gente vive uma sociedade, a gente quer as coisas rápidas, né? E é bom falar sobre isso porque como que as redes sociais, elas ajudam a espalhar esse tipo de desinformação, né? Não chega nem a ser informação. Virou até um mecanismo, né? Quem quer usar realmente para o mal... Né, usar dentro desse contexto, né, nessa questão política que a gente está falando, ou até numa questão de estratégia mesmo, que às vezes de estratégia duvidosa de comunicação, a rede social é um campo ali aberto para isso. E por isso que a gente tem tantas discussões hoje de como que a gente vai formatar um ambiente mais saudável, mais seguro, né? Porque hoje, dentro do universo digital, a gente tem crianças, a gente tem adultos, a gente tem jovens e a gente tem idosos. Então, essa informação vai chegar para todo esse público. Será que está todo mundo no mesmo nível preparado para receber essa informação? Como é que essa informação vai impactar esses diferentes públicos? Então, hoje existe a necessidade de uma regulamentação, de cobrar também um pouco mais das plataformas essa segurança digital, porque senão é muito fácil, olha... Todo mundo pode coloca o que quiser, só que a gente sabe que a correção não vai chegar da mesma forma, a gente sabe que a gente já pode ter impactado. Quantas pessoas hoje caem em golpes digitais exatamente dentro desse contexto das fake news? Porque está tudo conectado, a gente não consegue mais separar. Então, a partir de golpes, aplicativos que se aproveitam dessa falta de segurança digital para conseguir atingir o público mais vulnerável dentro das plataformas. Então, hoje é muito difícil e necessária essa discussão das redes sociais, porque elas trazem vários problemas além da fake news. A fake news está dentro de um grande problema e quem sabe trabalhar com essa parte digital consegue, infelizmente,
trabalhar para o lado negativo. Traz muita coisa positiva também, né, das pessoas conseguirem hoje colocar a sua informação, né, a liberdade de expressão, ela é necessária e muito importante, mas vale essa reflexão, a necessidade da gente educar a população para que vire um ambiente saudável e que as pessoas consigam utilizar essa ferramenta para o lado positivo. Sim. Porque senão a gente fica ali refém de coisas negativas. Também, né? Porque quantas pessoas não são prejudicadas com a vida por causa de fake news, né? Tipo assim, que nem na época da pandemia, não, é só uma gripe. Mas não é só uma gripe, né? E a gente teve, esse contexto da pandemia é outro exemplo muito interessante para a gente trazer aqui para a nossa conversa sobre fake news, porque de repente a gente estava tendo que explicar, né, nós jornalistas, a importância da vacina, que era algo no Brasil que já estava muito no nosso cotidiano, né? O Brasil estava num ranking exatamente consolidado com relação à imunização. E de repente isso foi colocado em descrédito por conta de muita fake news. Claro que a gente chegou no exagero, vai tomar vacina, vira jacaré, né? Então aí acabou virando até piada no fim das contas. Mas a gente sabe que a dúvida, a sementinha da dúvida foi plantada na cabeça de muitas pessoas. Será que eu vou tomar? Será que isso aqui foi testado? Mas espera aí, como é que será que a vacina foi feita? Nossa, é verdade, dessa vez fizeram muito rápido, então acho que ela não é segura. Teve aquela propaganda do coelhinho lá de teste de animais. Então, olha como quando a gente mistura a informação dentro de um contexto errado, a desinformação, ela começa a se espalhar rapidamente e aí, na dúvida, a pessoa fala, não vou tomar. E hoje, na verdade, a mídia, né, junto com os cientistas, está tentando voltar e olha, não, peraí, a vacinação é segura, ela é necessária, para uma segurança pública de saúde, ela é essencial. Então, olha o que, às vezes, um post, uma informação errada, grupos que querem causar desinformação, às vezes por interesses paralelos. Fora do ambiente, né? E às vezes tem uma intenção ali, né? A gente sabe que nesse contexto da saúde, na época da pandemia, tinha uma intenção política, tinha um jogo por trás. E esse jogo, olha como atrapalhou a segurança da saúde pública do nosso país. Então a gente vê a gravidade da fake news. E aí hoje a gente tem que voltar para explicar, e eu acho que dentro do contexto da ciência ela é muito importante também. E às vezes ela é utilizada de forma errada. E aí até corrigir essa informação, levam-se anos. Olha a gravidade que a gente chega. A gente está até hoje ainda tendo que desmistificar coisas que, para pensar 10 anos atrás, não era questionável mais. A gente já sabia que vacina é bom, era rotina para a gente. E hoje em dia a gente tem que reensinar a pessoas mais velhas para que não é assim, a vacina é boa, ela vai ajudar na sua imunidade, ela vai te ajudar nas doenças e tal, né? E é interessante essa parte da vacina, né? Eu que passei por muito tempo na reportagem, antigamente eu brinco que a gente fazia coisa de 10, 15 anos atrás, que nem você falou, a gente fazia matéria da população reclamando que ela ia no posto de saúde e tinha vacina que estava em falta, vacina do SUS, que era disponível de graça. Então, o que a gente fazia de matéria era uma cobrança do governo, do poder público, para ter todas as vacinas disponíveis. Por que tem falta dessa vacina? O que está acontecendo, né? Vacina para os bebês, então as mães já seguiam um calendário desde que nascia. E hoje é o contrário. A matéria que os jornalistas estão tendo que fazer, gente, é o dia D, vem vacinar, esse sábado, traga a sua carteira de vacinação, porque a gente não está conseguindo mais atingir a meta de vacinação. Então, até dentro desse contexto, há 15 anos atrás, era uma cobrança para que o governo oferecesse mais vacina. E hoje a gente está indo atrás das pessoas para que elas voltem a tomar a vacina. A gente está vendo doenças que já estavam erradicadas aqui no Brasil, voltando, principalmente doenças com crianças, né? Então, assim, se a gente for pensar, isso é gravíssimo, né? Então, assim, a fake news, ela mudou um contexto da nossa sociedade, algo que já era muito, assim, enraizado de que a vacina era algo bom para a saúde. Mas aí, se a gente pensa em termos de saúde, olha o impacto que isso pode trazer. E trazendo um outro caso recente também, que eu acho importante, que tem a ver com fake news aqui para a gente, são esses últimos desastres que a gente teve, né? Então, são casos graves, como a gente teve no Rio Grande do Sul, e nessa época a gente teve também que trazer muita informação para realmente informar e tirar algumas fake news. O que aconteceu muito nessa época? Realmente teve o desastre, teve a enchente, e aí eles colocavam fotos antigas
dentro de um contexto atual. Então, eram fotos reais? Eram fotos reais. Mas em outro contexto. Em outro contexto, de outro desastre, de outro alagamento que teve, e colocavam dentro desse. Olha, não está tendo atendimento, tal rua está alagada, tal bairro está alagado, mas aquela foto era... mas eu só coloquei para ilustrar, mas não dá, é uma desinformação. Né? A gente tem que ter um cuidado muito grande. Pode estar do mesmo jeito, mas tem que usar a informação correta. Né? Mas eu só usei essa imagem para ilustrar, mas totalmente fora de contexto, porque causa um desentendimento, causa uma desinformação. Então a gente tem a desinformação climática e ambiental hoje em dia também, que acaba confundindo muito as pessoas. Na época, infelizmente, mas o que isso é? Aí você coloca uma informação errada, aí você tenta corrigir essa informação. Aí a gente teve a questão das doações. Então as pessoas tinham que justificar, porque já tinha gente aplicando golpe para conseguir o dinheiro em cima de doação. Então olha como vai virando uma bola de neve, e aí tudo tem que ser muito bem esclarecido. A gente tem que gastar mais tempo ainda para trazer essa ajuda para a população, porque tem gente que se aproveita disso, pega uma imagem num contexto errado para pegar a doação e pessoas realmente precisando. Assim, é gravíssimo, sabe? E é bizarro, até em relação, tipo assim, havia alguns portais, às vezes, noticiavam alguma coisa, mas sempre a nota de rodapé, não era muito bem assim. Mas a notícia era muito grande. E também voltando nisso daí como coisa de saúde pública, gente se aproveitando, eu gostaria de saber da senhora como que o jornalista, né, e como professora também que dá aula nessa área, tem um papel de prevenir isso e de espalhar, olha, isso aqui não se deve fazer. Vou trazer para você, então, dois contextos, né? O jornalista mesmo numa redação, a preocupação que ele tem que ter hoje, além de estar informando, né, esse jornalismo ao vivo, criterioso, né? A gente tem que saber muito bem aonde a gente está navegando e o que a gente está escolhendo como emissora que eu vou receber essa informação. Então, eu tenho que ter uma relação de confiança com esse local que eu estou recebendo essa informação. Eu tenho que saber navegar e tenho que saber fazer a minha pesquisa. Não adianta mais eu colocar essa responsabilidade só para o jornalista, então eu tenho que ser responsável pelo que eu escolho de informação. O jornalista hoje, ele tem um trabalho a mais, mas que faz parte também da formação e da profissão, é de achar estranho algumas situações que ele está vendo e trazer a informação certa para validar, trazendo um exemplo que a gente teve aqui na nossa região, né? A gente teve o desastre de São Sebastião, e eu não sei se todo mundo vai lembrar, mas na época começaram a sair vários, porque daí a gente tem vários portais, né? A gente tem a mídia local também da cidade, de que estava sendo cobrado água, garrafinha de água, a mais de 15, 30 reais, porque realmente estava em falta na cidade. Colocaram ali dentro de um contexto um estabelecimento comercial e que depois ele teve que vir ali a público dizer, gente, não, eu não estou vendendo, porque foi colocada uma imagem fora de contexto. E aí isso ganha uma proporção muito grande quando a gente fala de um desastre, que está o país inteiro noticiando aquela situação. E aí isso vai virando manchete, nesse ao vivo, eu ouvi dizer que estão vendendo água mais cara, eu ouvi dizer isso. Isso vai virando algo muito maior. Então o jornalista, a importância dele estar ali dentro daquele contexto é dele trazer a notícia verdadeira, ele tem que apurar. O jornalista não pode entrar ao vivo ou trazer uma atualização, achismos, né? Eu achei. Então se eu não sei aquela informação, eu não posso dizer. Se me perguntam, eu tenho que ter falado com a comunidade, eu tenho que ter ido até esse local, eu tenho que ter... Então ele tem uma responsabilidade muito grande. O eu acho, nesse contexto, não dá mais, porque se eu acho, as pessoas começam a compartilhar sem checar a informação e vira uma verdade. Uma mentira muito bem compartilhada, ela vira uma verdade. Porque as pessoas vão falar o que? Eu ouvi dizer, eu vi no tal canal, eu escutei enquanto eu passava por aqui. Ele falou que ele acha, mas um jornalista falando que acha, vira uma verdade ali na frente. Então o jornalista tem que ter essa responsabilidade muito grande. Ele tem que assumir essa responsabilidade, porque é grave. É aquela história, né? Se uma árvore cai no meio da floresta, ninguém ouviu, ninguém viu, mas falaram,
quando ela vai se passando um para o outro, ela realmente caiu, mas ninguém viu. Sabe a brincadeira do Sim. telefone sem fio? É mais ou menos isso numa grande proporção. E depois, para você explicar e voltar para o início, é muito mais difícil. E quando a gente pensa o jornalismo, né, dentro desse contexto educacional que você falou, aqui na universidade a gente tem a responsabilidade de levar isso para os futuros profissionais que vão estar no mercado de trabalho. Então, eles têm que se preparar para esse universo, eles têm que aprender a checagem de notícia. Eu brinco muito com os meus alunos que eu falo para eles, vocês têm que aprender a duvidar do que a pessoa está te falando. Por mais que fale, não, mas eu conheço essa pessoa. Será que é verdade? Eu tenho que duvidar. Então, o jornalista é uma pessoa que ele está duvidando sempre, ele tem que achar estranho, ele tem que achar dado de pesquisa estranha para ir atrás, tabular, ver se aquilo é verdade, ver se aquilo é mentira. Por mais que ele teoricamente confie de onde está vindo aquela informação. Então, o jornalista ele é um eterno ser em dúvida. Eu tenho que checar o que está chegando para mim. E em termos de população como um todo, né, eu venho trabalhando numa área de pesquisa que é a educomunicação, que é a gente levar a educação midiática para um número cada vez maior de pessoas. Então, hoje eu tenho um projeto de educação com crianças que estão dentro do universo ali do 7º, 8º ano de escola, né? Então, já levando isso para dentro de uma formação básica educacional, para que a futura geração já se prepare para esse ambiente digital. Então, assim, cada vez mais as pessoas precisam entender como a notícia chega, o que é uma opinião dentro da notícia, né? Porque em alguns contextos o jornalista vai estar dando a opinião dele. Existe o jornalista que trabalha com a opinião, com a análise de dados. Então eu preciso entender quando ele está ali trazendo a opinião dele, quando aquilo ali é uma notícia. Então existem vários tipos de telejornais. Quando eu for assistir esse telejornal, eu preciso identificar o que é opinião, o que é informação, o que está baseado em dados, o que é propaganda, né? Então, hoje, se a gente entra num portal de notícias de empresas referência aí no mercado, que tem uma bagagem jornalística muito grande, eu tenho que identificar que no cantinho daquela página vai estar escrito informe publicitário, que aquilo foi um espaço que a empresa comprou para estar ali. E às vezes a gente bate o olho rapidinho no portal, porque está na pressa, é rápido, e eu não percebo que aquela notícia foi um espaço vendido. Então, esse tipo de letramento digital, isso já está sendo levado para as escolas, porque isso vai ser cada vez mais necessário. Sim, e o papo está muito legal, mas a gente vai puxar um intervalo rapidinho para a gente continuar falando mais sobre isso, e eu também vou querer saber no próximo bloco sobre como a inteligência artificial pode ajudar a gente, a senhora falou sobre a tecnologia, como a inteligência artificial pode ajudar a gente a ver esses lances de fake news e ajudar a gente a combater cada vez mais. E para você que está aí nos assistindo, espera rapidinho, vai lá no nosso Instagram, segue a gente, no nosso YouTube, já se inscreve no nosso canal. E para você que está em casa e está assistindo a gente pela TV, faça isso também, é importante para a gente, ajuda a gente. E vocês vão estar sempre antenados do que a gente está postando, do que a gente está fazendo. Então a gente já volta e até o próximo bloco. Estamos de volta para mais um bloco, para a gente falar um pouquinho, 1º de abril, falar um pouquinho sobre fake news, né? E para já começar, queria falar o que eu falei no finalzinho do outro bloco, a gente falar sobre inteligência artificial. Como ela pode ajudar a gente a combater fake news. Porque ao mesmo tempo que ela pode ser benéfica, ela pode ser maléfica. A gente vê vídeos sendo feitos por inteligência artificial, às vezes tem vídeos que até parecem que são muito reais, né? Mas eu queria ver como que a inteligência pode ajudar a gente a combater isso. O que a gente tem que pensar? O risco, na verdade, ele é enorme. E por isso que a parte de educação ela é tão importante. Porque agora a gente entra dentro de um outro patamar quando a gente fala de fake news e inteligência artificial. Porque as possibilidades ampliaram muito. Então, se a gente for pensar, é uma balança, né? Ali, a inteligência artificial, ela é uma ferramenta. Ela pode ser usada para o bem,
como ela pode ser usada por mal. Então, para o bem, ela pode ajudar na checagem de imagens, para ver se aquela imagem num banco de dados, ela já foi utilizada dentro de outro contexto, se na verdade ela já é uma imagem antiga que está causando agora uma desinformação. Então, em termos de checagem de dados, a inteligência artificial traz essa vantagem, mas ao mesmo tempo, ela traz a questão negativa. Por quê? Porque as pessoas já estão, a gente já tem vários casos, né? Dentro de segurança digital, a gente tem casos gravíssimos, né? De colegas que colocam ali a foto da amiga, deixa o rosto e coloca e tira a roupa por inteligência artificial, compartilha isso em grupo de WhatsApp. Então, vende as imagens. Vende essas imagens. Então, dentro de uma segurança digital, a gente já tem um contexto gravíssimo, com riscos dentro da inteligência artificial sendo utilizada de uma forma errada e negativa. E geração de imagens, né, que não são reais e que você pede ali para a inteligência artificial fazer. Então, ela pode trazer essa checagem mais rápida, o processamento mais rápido, mas, infelizmente, é como se a gente estivesse secando gelo. Então, ela traz essa ferramenta, mas, ao mesmo tempo, a gente está correndo atrás do mau uso. Sim. E ela poderia estar sendo potencializada para algo muito positivo. Né? Se a gente for parar para pensar, imagina como antigamente era feita a checagem de notícia para a gente saber se uma informação era verdadeira ou não. Hoje a gente faz isso de uma forma muito rápida. Hoje a gente tem diversos portais de notícias que trabalham com a checagem. Né? As plataformas, as emissoras já têm programas próprios para trazer para a população a checagem de notícias. Então, quase todas as grandes emissoras, e vou citar algumas aqui, Estadão, UOL, a Globo com o G1, já tem programas para trazer a checagem de informação. Checamos, essa informação é fake, é fato. Quase todas as plataformas já trabalham, a Folha também tem. Trabalham com seu selo de verificação. Né? Porque é essa responsabilidade do jornalista de estar trazendo para a população a informação correta. Mas dentro de um... Então, assim, essas plataformas, os jornalistas já usam a IA para facilitar a checagem de informação. O problema é que o outro lado também está usando a IA para fazer a fake news. Então a gente está sempre, sabe uma maratona, você está sempre correndo e parece que está cada vez mais distante a linha de chegada. Então ela é usada para os dois lados. Por isso que eu vou voltar e dizer da importância da educação. Porque do momento que a gente ensina a população a checar também, a gente leva essa semente da dúvida para a população, para que eles entendam como a informação é construída, a gente facilita o processo dele achar estranho, de olhar, né, a gente, dentro da IA hoje em dia, ainda não é perfeita, então você consegue achar alguns erros, né? Nossa, tem um agora que a gente pode trazer que é muito recente, acho que o pessoal até deve ter acompanhado, que a Nike fez uma propaganda agora do novo uniforme, e aí ele coloca um canário ali representando o Brasil, que sai voando, e ali na imagem o passarinho aparece com 3 pés. Então, assim, se você for fazer uma leitura da imagem, a gente já consegue identificar alguns erros. Alguns pequenos detalhes, né? Mas isso daqui a pouco não vai ter mais. É porque a IA também está melhorando. Ela então, assim, aprende com ela mesma. O nosso olhar também, não adianta, acaba sendo nossa responsabilidade achar estranho. Só que ela vai ficar cada vez mais perfeita. Sim. Então, a gente vai ter que ter uma leitura, e por isso que a gente pensa que hoje a IA vai fazer tudo, a IA vai substituir. Na verdade, eu vou ter que estar cada vez mais preparado, cada vez mais educado, vou ter que ter um repertório cada vez maior para eu saber identificar o que está certo e o que está errado. Porque se eu deixar só a máquina ali fazer tudo, eu vou cair na fake news. A verdade é essa. E a gente tem que buscar o conhecimento, né? A gente não tem que achar que é responsabilidade do outro. Quando a gente fala de fake news, de desinformação, a responsabilidade é nossa como pessoa, é dos profissionais que estão dentro desse contexto para trazer a informação correta, e é do poder público também. Por isso que a gente fala em regularização, em políticas públicas, que na verdade o conjunto de tudo isso vai trazer uma segurança digital para a nossa comunidade. Sim, e também tem um lance de nossa responsabilidade também, na parte de usar a IA, saber não só pedir, quer dizer, reformulando, saber pedir também, né? Não é só simplesmente jogar e achar que está tudo certo, aquilo ali, beleza, ela falou que está certo, então é aquilo. E eu falei isso por quê? É porque a gente aqui da TV Univap, a gente está com nossa liga acadêmica, que é o Play na Ciência,
e a gente está buscando a IA para averiguar notícias, né? É um projeto que a gente está começando, inclusive, nesse ano, né? Ele começou ali como um projeto piloto no segundo semestre do ano passado, e agora, esse ano, a gente vem com força total, com Plena Ciência. Inclusive, quero aproveitar aqui, porque a gente está criando um canal de divulgação no nosso Instagram, que é o plenaciência.tvunivap, e dentro desse universo digital, a gente quer exatamente trazer esse tipo de informação. Então, a gente vai trabalhar ali com um tripé, que vai ser a IA. Então, a gente vai criar aqui dentro da TV Univap um laboratório de IA para a gente ver e discutir de forma crítica com os futuros profissionais, então com os estudantes aqui da universidade, os potenciais positivos e negativos. A gente vai colocar a IA ali. Como usar. Como usar, é que você falou uma coisa muito importante, né? A ferramenta ela é excelente, mas se eu não sei fazer a pergunta certa, ela vai me dar a resposta errada. Exato. Então, como a gente trabalha essa parte argumentativa dos nossos alunos para eles usarem a ferramenta, mas de uma forma crítica, até para a gente trabalhar essa parte de discussão acadêmica sobre a IA. Então, isso vai estar dentro do nosso projeto no Plena Ciência. A gente vai estar trabalhando com uma agência de checagem de notícias para também os nossos futuros jornalistas, inclusive os profissionais que trabalham na área de publicidade também e de produção audiovisual, que eles tenham esse olhar crítico de checagem das informações. Então, o Plena Ciência também vai contemplar essa parte de checagem de informação e vai ter o tripé ali na base da educação midiática, da nossa responsabilidade como liga acadêmica de levar essa formação para fora da universidade, para a comunidade, para as escolas e trabalhar oficinas em que a gente possa promover educação midiática baseada no que a gente vai estar estudando e vai estar levando de informação aqui dentro da TV Univap. Um selo de confiabilidade, né? Porque é o que mais falta hoje em dia, né? A gente ter a confiabilidade naquilo que a gente lê, naquilo que a gente vê e poder passar isso para outras pessoas e que tipo assim, não, é isso daqui. É muito bom também. E a gente vai mostrar que os nossos alunos já checaram, que isso já foi colocado ali dentro de um contexto de inteligência artificial. E um contexto acadêmico. E o contexto acadêmico, e isso foi validado pelos professores, pelos alunos, e aí a gente vai divulgar. E aí a gente vai acabar entrando numa outra área também, que é a da divulgação científica, que hoje também ela é muito importante, né? Porque a gente, dentro desse contexto de desinformação, de fake news, é cada vez mais necessário que os nossos profissionais e que os nossos alunos saiam da universidade preparados para a divulgação científica, para que eles realmente tragam a ciência para a população de uma forma mais clara. Porque a gente sabe que hoje em dia a gente está pesquisando, tem projetos maravilhosos, de muito avanço científico, mas muitas vezes a linguagem desse projeto não chega para a população. A população não consegue entender. E aí esse é o nosso desafio, nós profissionais da comunicação, é de trabalhar nessa comunicação mais acessível da ciência. E fazer o povo entender. Entender essa ciência. Então, trazer para uma linguagem de rede social, que é o que a pessoa está mais consumindo. Por que não eu receber ciência de uma forma leve, interessante, rápida, com música, com uma edição mais agradável e tornar a ciência algo legal, acessível. Nossa, agora eu entendi o que aquele projeto de 5, 6 anos dentro do laboratório vai realmente interferir na minha vida, no meu cotidiano. Então, trazendo aqui para o contexto da Univap, a gente tem mestrado, a gente tem doutorado na área de planejamento urbano. E o que isso tem a ver com o meu dia a dia, que estou pegando trânsito no meu bairro, como tem que ser o planejamento do meu bairro. É a transição de uma era. Antes, para você entender, você tinha que ler 500 páginas de um relatório. E a gente conseguir fazer isso com uma informação correta e trazendo ali de uma forma prática e fácil para um público, fica muito mais fácil espalhar essa informação, né? Então, assim, a gente está começando com esse nosso Plena Ciência, mas o nosso objetivo por trás é trabalhar todas essas frentes, para que vire um projeto realmente de pesquisa, um projeto que a gente vai trabalhar a parte de comunicação da TV Univap para essa parte educativa, de fake news, de checagem de informação, de desinformação, e o mais importante, a gente vai ter esse braço da extensão. Então, a gente quer sair da universidade, não só por meio do universo digital, né? Porque hoje a gente já tem nosso canal no YouTube, a gente está na TV aberta, a gente está na NET, a gente está na Vivo com o nosso canal, a gente está muito forte nas redes sociais, mas a gente quer ir presencialmente na comunidade também, dentro de ambientes em que a população vai estar ali e a gente vai estar levando essa informação também. Então, essa liga é um projeto novo que a gente está abrindo aí para quem quiser participar com a gente, porque
também quanto mais gente, mais forte vai ficar. É um projeto piloto que a gente quer que perdure aí por muito tempo aqui na Univap. Eu acho que é até um dever de um comunicador, né? Tipo assim, é nossa profissão, é comunicar. E comunicar com confiança e com integridade. E a gente tem que sair com essa responsabilidade da universidade, né? A gente, desde sempre, né? A gente brincou aqui no começo do programa, trazendo a questão da fake news lá no século, né, 1828, porque a responsabilidade do jornalista, da informação, da comunicação, né? Às vezes a gente brinca, uma palavra vale, né, mais, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, assim, a gente tem que entender o que a gente está fazendo, a gente tem que ter essa responsabilidade ética também, profissional de comunicação, do que, era uma brincadeira, não, né? Hoje em dia não é mais aceito isso. Não existe mais espaço. Eu sei que isso pode causar algo muito sério. Esse tipo de frase a gente não tem que mais... O ideal é que a gente não mande mais. Às vezes eu brinco, né? Se você perder o seu tempo de compartilhar uma informação que você não checou, na dúvida, eu recebi, não compartilha. Você vai deixar de evitar golpe, você vai deixar de causar dúvida, às vezes, para um grupo, porque hoje em dia a gente não tem mais o controle. Mas eu mandei só no grupo da minha família. Aí esse grupo da família, todo mundo manda para o grupo dos amigos, que manda para o outro. Hoje a gente não tem mais esse controle nas redes sociais. Então a gente tem que ter muito cuidado, esse cuidado é nosso. Para eu barrar essa fake news, na dúvida eu não compartilho. Sim. É o jeito mais fácil. Eu não tive tempo de checar, achei informação estranha, os dados, segundo o cientista, não tem o nome do cientista, porque hoje em dia, como a gente falou no outro bloco, as pessoas constroem a fake news para realmente a pessoa cair nela. Então vai estar, mas sei lá, não chequei, eu entrei no site, segundo pesquisa de uma universidade internacional, tem o nome da universidade? Eu entrei no site da universidade, eu não tenho tempo para checar, eu não vou compartilhar. Sim. Então é esse tipo de informação que a gente quer colocar dentro da nossa liga para a gente compartilhar isso nas redes sociais. É isso. É muito interessante e é legal ver que é algo que está sendo promovido pela senhora, mas muitos alunos aqui da TV Univap, eu sou um deles, a gente está aí com vontade de fazer isso, porque para a gente também é legal. Né? É o nosso papel de comunicador, como que eu disse, é nossa obrigação comunicar com integridade e com verdade. Né? E é legal ter isso daqui também, mais um produto da TV Univap. Mas, Vanessa, esse é o nosso papo de hoje. Muito obrigado por você ter aceitado participar aqui com a gente. Eu gostaria que a senhora desse o último recado, de se divulgasse um pouco, mostrar suas redes sociais. Eu que estou muito feliz de estar aqui, né, de novo no Enfoco, num tema que tem muito a ver com a minha pesquisa, com a área que eu venho trabalhando cada vez mais. Né? Se eu puder deixar uma mensagem para as pessoas, rapidamente, duvide, compartilhe, assuma a sua responsabilidade, né? Às vezes é muito fácil a gente criticar um portal de notícia, um jornalista, ou a fofoca que eu recebi. Se coloque ali como responsável pelo que você está postando. Tome muito cuidado com esse termo, era só uma brincadeira, porque às vezes essa sua brincadeira vai afetar a vida de muitas pessoas. Então, compartilhe, poste com responsabilidade. Hoje a gente tem um universo digital em que os algoritmos são preparados para entregar mais um conteúdo do que o outro. Então, a gente tem que tomar cuidado, não tem jeito. E se eu puder, né, compartilhar aqui para as pessoas seguirem o Play na Ciência, estarem conectados com a gente aqui na TV Univap. A gente está querendo criar cada vez mais esse ambiente de inovação, de uma informação com responsabilidade, de abrir espaço também para os novos profissionais que estão chegando no mercado criarem. Aqui a gente tem vários projetos pilotos que a gente tenta uma linguagem nova e com a interação e a participação de mais pessoas, esses projetos vão ficar cada vez mais fortes, né? Então, a minha mensagem é para a gente abrir espaço para o novo, para a gente ter esse espaço para os estudantes que estão chegando e já estão saindo formados para o mercado de trabalho, para as pessoas também se conectarem com a gente, mandarem sugestões, porque aqui a gente consegue ter esse tempo a mais de criação. Então participe, né? Coloque ali também a comunidade dentro da TV Univap, porque a gente está aqui, a gente é uma coisa só. Sim. Vanessa, muito obrigado mais uma vez. E para você que está aqui nos assistindo, eu tenho uns recadinhos antes da gente finalizar. O primeiro siga a gente no Play na Ciência, a gente está com o nosso Instagram lá, então não deixe de seguir a gente está como @playnaciencia.tvunivap e também não deixe de seguir a gente aqui no Instagram da TV Univap, a gente está como @TVUnivap.
Nas segundas-feiras, às 6 horas da tarde, nós temos o nosso programa de entrevistas online, que é o Se Liga. Então, para você que quer ficar antenado no que está acontecendo na semana, o que está acontecendo no Brasil, no mundo, a gente está falando sempre sobre temas bem atuais. Então, toda segunda-feira, às 6 horas, a gente está tanto no YouTube quanto também no nosso Spotify, que também é a TV Univap. Na terça-feira, às 9h30, para que você que gosta de esporte, a gente tem o Unisports, é 9h30 da manhã. Então, para você que gosta de esportes, gosta de futebol, basquete, vôlei, Fórmula 1, a gente está com um conteúdo bem legal e também estamos no Instagram com o @Unisports. Na quarta-feira, a gente tem aqui o nosso Enfoque, às 4h30 da tarde. Na quinta-feira, às 4h30, nós temos o Arena CVE, que é para você que gosta do esporte mais regional, do que está acontecendo aqui no Vale do Paraíba. E à noite, às 8h40, nós temos o SOS, um programa de entretenimento, onde toda semana a gente tem um conteúdo novo, estão sempre apresentando, as meninas estão fazendo sempre um trabalho incrível, toda semana apresentando uma coisa nova, e é bem divertido, eu recomendo bastante. E na sexta-feira nós temos às 4h30, ao vivo, o nosso jornal aqui da TV Univap, então a gente vai te atualizar sobre as coisas que têm acontecido aqui na nossa região, trazendo informações verdadeiras e verificadas para vocês. Então, muito obrigado, eu sou o Igor e até o próximo Enfoque. Tchau, tchau.